7 horas mais 32 minutos, 7h32. Muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã, a entrevista nesta manhã de sexta-feira. Hoje é dia 2 de maio de 2025. E o Sicredi Vanguarda está com condições especiais para aquisição de novos planos de consórcio. No Jornal da Manhã Entrevista eu vou conversar aqui com os gerentes de negócios, Raquel Laichweis e Christian Kivel. Bom, e consórcio que entrou em pauta nesse ano e está crescendo, né? Afinal de contas, a gente tem aí as altas taxas de juros para financiamento e por conta da taxa Selic, então as pessoas elas têm que se reprogramar, se reorganizar. Isso é muito importante para conseguir manter seus sonhos em dia, suas necessidades também, e com um pouco mais de planejamento através do consórcio a gente está aprendendo que dá para chegar. Bom dia para vocês, muito obrigado pela presença. Bom dia, Cunhasque, bom dia aos ouvintes. É uma satisfação para nós da Sicredi ter novamente esse espaço aqui com as portas abertas para a gente trazer mais uma novidade e falar em consórcio hoje, com essa, como você bem colocou, Selic em alta, uma ótima opção para investimento, para poupar, é o consórcio, tá? Então a gente vai explanar um pouco mais hoje em detalhes o que é esse produto. E é um produto que está disponível para o que quiser, né, Raquel? Isso que é importante dizer, né? Isso mesmo, bom dia a todos. O consórcio ele vem sim para a gente se organizar, para a gente preparar. Eu quero trocar de veículo, quero comprar um imóvel, quero reformar minha casa, viagem. Então tem muitas opções aí nesse consórcio. Bom, então vamos explicar um pouco o que é o consórcio para quem sempre ouviu falar à distância, nunca foi a fundo, porque eu sempre falo, a experiência de viver, a oportunidade de estar ali fazendo algo é bem diferente do que a gente vê os outros fazendo e tal. O que é o consórcio e de que forma estratégica eu posso realizar um consórcio pensando a médio, longo prazo ou até curto prazo? Como que funciona a dinâmica dele? O consórcio hoje, Cunhasque, ele serve como uma ferramenta de investimento, a gente pode tratar dessa forma, tá? Então se a pessoa tem um anseio, uma vontade de adquirir um imóvel, adquirir um veículo, ao longo prazo, né? Então, o ideal é a carta de consórcio. Então, o que é o consórcio? É a união de um grupo de pessoas, né? Com um objetivo comum, que é a compra de um bem ou serviço. Então, o que eles fazem? Esses consorciados, nesse grupo, eles juntamente com a administradora de consórcios, né, que administra todos os recursos, eles vão pagar parcelas por mês. Então, todo mês vai ter os contemplados, né? Com os recursos juntados com o pagamento das parcelas, a administradora vai fazer o sorteio e vai contemplar algumas cartas. Através de sorteio ou através de lances, aí a pessoa consegue comprar e adquirir esse bem. A gente pode usar como um exemplo aqui, que é até prático, né? Para quem não conhece o consórcio Sicredi, você usa como forma a mãe que faz um consórcio de Tupperware. Então ela vai pagando com as amigas dela, ela vai pagando todo mês o valorzinho e ao final do mês a pessoa que administra esse recurso vai fazer o sorteio e vai entregar o jogo de Tupperware para essa pessoa. Para a Sicredi é praticamente isso, né, que a gente pode trazer para o associado. Paga-se as parcelas, junta o recurso, no final do mês a administradora sorteia e contempla as cartas. Bom, é bem interessante esse formato, né? Raquel, surge algumas dúvidas, porque assim, desde tempo de consórcio, se é possível desde adquirir coisas mais simples ou até chegar a uma casa, por exemplo, se tem toda essa autonomia, né? Sim, nós temos várias opções, né? Consórcio de serviço é algo que você pode fazer qualquer coisa, né? Viagem, formatura, reforma de casa, até adquirir alguma coisa, né? Cirurgia plástica que está em moda, a mulherada aí que está querendo mudar alguma coisa no corpo aí aproveita, né? São 3 anos, 36 meses de serviços e é uma forma bacana para a gente se organizar, né? Então, se eu fizer, claro, tem opções assim, eu quero para hoje, a gente tem financiamento, tem linha de crédito normal. Só que o consórcio, se você for equiparar hoje nas taxas de juros, como você comentou, é uma ótima opção para quem quer fazer isso, né? Aí depois tem de veículos, tem de motocicletas, que são específicas para você comprar o certo bem.
para imóvel é uma ótima programação para você investir futuramente. Quem é novo e começou a trabalhar, às vezes está morando com os pais ainda, é uma ótima opção. Guarda o dinheiro todo mês, faz um consórcio e se programa futuramente. Vai casar, vai ter filhos, vai morar fora. Então é uma forma de adquirir, né? Nós temos de pesados também, onde os agricultores estão sim apostando no consórcio. É uma forma de comprar novos equipamentos, né? Novos maquinários, aí se programando e pagando bem menos, né? Eu acho que muito de nós brasileiros, é difícil guardar dinheiro, né? É difícil porque as necessidades vão aparecendo. E aí, se você não coloca uma meta, não tem nada, uma meta para buscar, fica mais difícil de você segurar o dinheiro parado lá na sua conta. Acho que o consórcio, nesse ponto, ele entra muito bem, né? Porque, querendo ou não, você tá fazendo algo, tá construindo algo, né? A longo prazo. Então, ajuda também a gente a conseguir dar uma direção para esse dinheiro. Porque muitas vezes fica lá, é muito tentador, né? Um mês tá ali, vai dar uma apertadinha no mês, a gente vai lá e tira, né? É isso que a gente faz. E ali não tem, ali já tem esse compromisso certo, então você já fica mais tranquilo. Agora é importante entender também as etapas do consórcio e como ele funciona, qual é a dinâmica dele para quem está aplicando esse dinheiro no consórcio e para entender como vocês já explicaram uma parte aqui, né, de como funciona a efetivação, mas vamos exemplificar um pouco mais essa questão para ficar mais claro ainda. Você comentou muito bem a dificuldade de juntar o recurso, de poupar. Então o consórcio ele acaba entrando como um auxílio na organização da vida financeira do nosso associado, tá? Então hoje, como que funciona? Ele pode fazer simulações dentro do nosso aplicativo, dentro do nosso site, né? Então depois que ele simulou com a necessidade dele, do bem ou serviço que ele deseja, ele pode procurar uma agência e dar o primeiro passo para a realização desse sonho, que é a contratação da carta de serviço ou da carta de consórcio que ele tanto deseja. Após isso, segue os pagamentos das parcelas e ao final do mês tem 3 etapas, 3 formas de contemplação, que é o sorteio, lance livre e lance fixo. Na questão dos lances, é quando a pessoa tem um pouquinho mais de pressa e gostaria de antecipar essa contemplação. Então ele consegue utilizar o lance fixo, que ele pode utilizar até 20% da carta de crédito para utilizar como lance, para tentar antecipar a contemplação dessa carta, né? E esses 20% deduz depois da carta. Lance livre, ele pode ofertar o percentual de lance que ele quiser, né? E podendo utilizar até 25% desse valor da carta para ele poder embutir na própria carta, e o restante ele vai pagar com recurso próprio. Então depois da contemplação, se ela for via lance, a diferença, né, o saldo que sobra da carta a ser pago, ele pode fazer o quê? Ele pode manter o mesmo prazo de parcelas para pagar até o final, reduzindo o valor da parcela, ou ele pode manter o valor da parcela e reduzir o prazo de pagamento. Então é bem simples. A gente consegue, nas agências, nós conseguimos fazer as simulações quando de oferta de lance, o percentual, o valor, tudo certinho, e como que fica pós-contemplação. Uma forma bem prática e transparente para o associado. E agora, Raquel, para quem o consórcio é indicado, quem pode, para que pessoa de preferência ou para que tipo de negócio de preferência? Olha, Cunhasque, a gente sempre tenta conversar com o associado e ver realmente a realidade. Muitas vezes, eu não sei o que eu quero fazer. Mas a gente já tem que ter um norte, né? A gente tem que guardar qual que é a minha ideia. Se eu não tenho nada em mente, nada assim, a gente indica talvez de serviços, né? Mas hoje todos os nossos associados, e quem não é associado também queira verificar e tirar as dúvidas, a gente atende com certeza, né? Se for algum bem que precisa ser alienado, alguma coisa assim, precisa ser de maior de idade, né? Mas a gente sempre indica e oferta para todos os associados, porque é um produto a mais que a gente consegue se organizar, e nós estamos aí, né, como consultores para tentar ajudar as pessoas a não às vezes pagar um monte de juros e se organizar para o futuro. Então eu sou uma pessoa assim que eu digo, já fiz muito consórcio,
Desde que eu entrei na Sicredi, eu pensei assim, como é que eu vou explicar o consórcio se eu não sei o que é? E realmente, depois daquilo eu não parei mais. É uma coisa assim bacana, né? A gente adquire muita coisa. Eu fiz para móveis planejados, eu fiz para viagem, troquei de veículo, agora eu fiz um para imóvel. Então, assim, é uma forma de organizar. Como você mencionou antes, o dinheiro ali some da nossa mão. A gente tenta guardar, aparece alguma coisa, a gente gasta, né? Procura algum lugar para gastar. Mas se a gente não se organizar, e é bacana, quando vem lá na agência, a gente sempre tenta colocar, né? Quanto que eu posso investir, quanto que eu vou, meus despesas diárias, né, mensais, e quanto nós vamos guardar. Então a gente quer sim estar podendo ajudar as pessoas, realizar os sonhos, né? E ver lá na frente, voltar e falar assim, que bom que eu fiz isso, né? É muito bacana. Que interessante, móveis planejados, né? Você poder fazer um consórcio, porque a gente sempre pensa no bem maior que a casa, né? Mas nunca pensa no estrutural. E aí começa a se complicar, né? Porque também não é fácil hoje. E se você fez um bem tão importante como a casa, né? Internamente é fundamental você ter uma estrutura que te passe um pouco de conforto. E às vezes, questão de recurso, né? Você acaba fazendo algo que, poxa, não é aquilo que você queria fazer, né? E planejando. O consórcio, acho que ele colabora muito nesse sentido, porque você planeja, e quando você faz com calma, sem tanta emoção no começo, você consegue algo mais duradouro, e principalmente tratando desse quesito, né? Móveis planejados, a casa. Então você vai ter algo assim para realmente décadas da sua vida. Agora, eu vou fazer uma pergunta, ela parece um pouco óbvia, mas geralmente gera alguma dúvida, né? Se eu for contemplado, eu tenho que continuar pagando o consórcio? Sim, Cunhasque. Após a contemplação, né? Então a pessoa tem o compromisso de 36 meses, de 100 meses, consórcios que vão até 180 meses, então 15 anos para pagar, né? Você pode ser contemplado no início, na metade, no final. Então, quando dá contemplação, sim, você precisa finalizar o pagamento. Aí entra a redução do tempo ou das parcelas, como eu comentei, conforme o lance ofertado. Você consegue reduzir a parcela ou você consegue reduzir o prazo de pagamento, mas sim, precisa continuar pagando até o fim do grupo. Depois dessa eu lembrei de uma quando eu era criança, né, que eu achei maravilhoso. Lembra das antigas bodegas que tinha no interior? O meu pai foi uma vez lá fazer uma compra e, em vez de dar o dinheiro, só assinou. Aí eu olhei para aquilo, olha que coisa boa, não precisa pagar, é só assinar. Mas é assim, gente, então tem que continuar pagando o consórcio, tá? Em cima daquele compromisso. Que questão de contemplação aí é um prêmio, né? Um plus aí para quem antes de terminar a pagar conseguiu. Quais são os diferenciais do consórcio do Sicredi, por exemplo? Nós estamos sempre acompanhando os consórcios, né? Um dos nossos diferenciais é que a cooperativa, ela lança para todos os associados um lance cadastrado fixo de 20%. Então, se a pedra, por exemplo, a pedra 10 você foi sorteado, a pedra 9 ou a 11, ela também vai sair. Então, descontando os 20%, então ela também vai ser contemplada. Então, é alguma coisa diferente do Sicredi, né? Nós podemos usar 25% da carta também para usar no lance, é muito bacana, porque às vezes eu não tenho todo o valor de lance para dar, né? Mas se eu embutir aqueles 25%, já me ajuda muito. Então, a gente sempre faz as simulações lá. Pega uma carta de um valor maior, né? Onde a gente dá o lance que está a média, que a gente consegue verificar dos últimos lances ofertados pelos associados, e a gente faz uma média e já simula, né? Quanto que vai dar para mim pagar e quanto usando os 25% para mim conseguir. Além disso, também tem o sorteio, né? Eu fui sorteada na 7ª pedra uma vez, eu fiquei muito feliz. Então, assim, é uma forma que a gente tá lá para ajudar, né? E quando a gente vê que um associado já tá um período pagando e às vezes nem lembra de ofertar o lance, a gente acompanha, cadastra um lance para o associado, porque às vezes acaba pagando e esquecendo, né? Dá um lance até menor lá e já sai, então é bacana. Explica um pouco mais pra gente, pra quem tá por fora, assim, do que é contemplado na pedra, o que significa, que me lembrou um pouco de bingo, né? Falei que tá ali. Isso mesmo. Na verdade, assim, todo associado, ele é registrado com um número, né? É um cadastro, aquele consórcio certo. É um número. Então, todos os meses
tem os sorteados, os números. É um bingo mesmo, como você mencionou. Inclusive aqui em São Miguel nós já tivemos assembleia de consórcio, foi muito bacana na Igreja Matriz, há uns anos atrás. Então, assim, foi uma experiência bacana para nós, onde o associado ele é sorteado e ele, nesse momento, ele pode pegar todo o recurso dele. Então, ele continua pagando as parcelas e o recurso vem para ele. Olha, né? Que da hora, né? E a pessoa mais próxima, cadastrada ao Sicredi, que é nosso, sai com 20%. Então, desconta os 20% e o restante vem para ele e continua pagando. E os demais contemplações é por lance mesmo. Então, no início, as pessoas estão com mais vontade de dar os lances ali para logo sair o bem, acaba sendo um pouco mais alto, mas com o passar do tempo, por isso que a gente fala planejar é bom, né? Eu quero comprar daqui 2 anos um terreno, 1 ano um terreno, então é bom quanto antes fazer, você vai pagando, você tem a forma de talvez ser sorteado, ou até mesmo a gente se programar para lá na frente já tá um lance menor. E a vida, ela muda muito, né? Os problemas aparecem e tudo mais. Se você não tem um planejamento, uma estrutura, e o consórcio pode te oferecer isso, você tem uma segurança que você vai cumprir aquele objetivo, né? A gente está muito... nos últimos anos está muito instável, né? Você fazer as coisas. Então, realmente aparecem muitas coisas, acaba a gente mudando os planos e quando você vê, surge uma decepção porque você não conseguiu concluir aquela etapa. Acho que o consórcio, ele, em cima dessa questão de planejamento, ele garante esse planejamento, né? Eu acho que ficou bem claro nesse sentido. Quero aproveitar para a gente fechar aqui. As pessoas que estão nos ouvindo, né, ficarem interessadas, que têm um dinheiro para movimentar, precisam de um objetivo, principalmente, né? A gente a gente trabalha muito com metas na vida toda, né? Na nossa família, nossa empresa, nosso emprego, tem metas para tudo, né? E isso nos condiciona. Acho que o consórcio ele nos coloca nesse trilho, né? Para a gente seguir. E para quem está nos ouvindo, como que busca mais informações do consórcio Sicredi? Com quem conversa? De que forma ele pode estar iniciando? Até para a gente entender um pouco mais, até da questão de valores, né? Como que pode ser feito? Cunhasque, qualquer agência da Sicredi, o associado pode estar procurando seu gerente de negócios e sanando suas dúvidas. Um detalhe importante, a Raquel comentou, para uma aquisição de imóvel, para construção, após a contemplação, né, ele vai sendo liberado os valores por etapas na construção após as vistorias. Então eu fiz um consórcio de imóvel de R$300 mil, um exemplo, e eu vou recebendo esse valor conforme as etapas da vistoria da minha construção. Mas esse valor, ele vai ficar rendendo para o associado. Então ele rende aí aproximadamente 90% a 92% do CDI. Então assim, olha que vantagem, ele já está pagando uma carta de crédito sem juros e ainda está rentabilizando ela depois da contemplação. Então isso é magnífico, né? Por isso o consórcio é muito benéfico para as pessoas. E a Sicredi veio hoje, nós viemos para trazer essa informação para os associados, que nesse mês de maio nós estamos com 30% de desconto nas taxas de administração das cartas, e a primeira parcela nós devolvemos 50% do valor da parcela dentro da conta capital do associado. Então é mais um benefício que a Sicredi está dando para o nosso associado. Olha que vantagem, você comprar uma carta com 30% de desconto na taxa de administração, que hoje as taxas são fantásticas, são bem acessíveis, são as melhores hoje do mercado, e ainda receber metade da parcela de volta. E a Sicredi hoje ela é uma das maiores administradoras de consórcio do Brasil. Então, muita transparência, procure a sua agência, procure o seu gestor, e ele vai com certeza te orientar a qual carta melhor vai caber no teu orçamento e na realização do teu sonho. Bom, gente, tá aí a oportunidade, né? 7 horas mais 51 minutos, 7h51, consórcio Sicredi, pode mudar a sua vida. E principalmente para você que, eu sei, o dinheiro entra de um lado e sai do outro, né? Muitas vezes é falta de objetivo, né? Ou falta de uma meta, né? Da gente colocar a nossa vida, que é importante. Em 20 anos, que passa muito rápido, né? Dependendo... O cara que está iniciando na fase profissional agora com 20, 21, né? Em 20 anos passa muito rápido.
E de repente, com um pouco de organização, um pouco de objetivo, você pode chegar na maturidade da sua vida com uma casa já, né? Com o principal objetivo, só vou colocar um dos exemplos aqui, né? Então isso traz uma tranquilidade, muita gente, né? Para muitas pessoas poderia analisar dessa forma, ou até mesmo, né? Para quem, eu estava ouvindo vocês aqui, né? Quem está começando uma família agora, são 18 anos, né? Que ele tem que administrar a criança, né? Até chegar à fase adulta, e mais uns anos aí para frente, né? Então até lá você pode planejar uma faculdade, por exemplo, né? Então isso dá toda a condição e tranquilidade, né? Com planejamento, porque é o que a gente tem que fazer. Se a gente não se planejar hoje em dia, fica difícil sobreviver nesse mundão e buscar os nossos objetivos. E o Consórcio Sicredi tem essa grande oportunidade oferecida aqui para você através dos gerentes de negócios, a Raquel Leichwasch e também o Christian Kivel. Nosso muito obrigado, viu, gente? Quando tiver novidades novamente, ou quando quiser, as portas da Rádio Jornal sempre estarão abertas para o Sicredi. Obrigada, Cunhasque. E todos vocês estão convidados, Cunhasque. Dá uma passadinha lá, vamos fazer uma simulação para você, organizar o futuro. Para quem está nos ouvindo, tantos jovens, os papais aí, se organize, converse com seus filhos. É uma ótima forma de organizar, planejar o futuro, porque amanhã, quem que vai ajudar a gente, né? Então, vamos pensar nisso e obrigada pela oportunidade, né? E bom fim de semana para vocês. 7 horas mais 53 minutos, bem lembrado, Raquel, né? Porque a gente que daqui 20 anos eu tô entrando aí na fase que naturalmente era para entrar na aposentadoria. Não sei se eu vou conseguir chegar nisso, mas de repente, né, um consórcio pode me ajudar até lá, fechar um dos objetivos, por que não? Nesse sentido, né? A gente tem que começar a pensar, viu? Tem que começar a pensar em muitas coisas assim que antes eram mais simples, hoje não é tão mais objetivas assim. A gente tem que buscar formas de se organizar. Bom, depois do intervalo vamos trazer as informações esportivas. Ontem pela Copa do Brasil tivemos um goleiro de Serranópolis, Iguaçu, segurando o Flamengo boa parte do jogo. O Michael, que atua pelo Botafogo da Paraíba, enfrentou ontem a equipe do Flamengo. O Flamengo venceu pelo placar de 1-0, mas o Michael fez uma grande atuação. Vamos falar desse jogo também. E ainda, vamos falar a respeito dos demais jogos da Copa do Brasil. E aí o técnico da seleção brasileira, que agora parece que vai ser Jorge Jesus. E nesse final de semana também tem Brasileirão Série A. A bola volta a rolar já no sábado. Jornal da Manhã.